Que bom, é um prazer estar com vocês nessa manhã de sábado fria, né? O tempo virou de madrugada, fez frio para congelar os ossos, né? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, que é onde nós vamos encontrar os versos que vão servir de base para aquilo que a gente vai conversar nessa manhã. É a primeira vez que eu estou aqui com vocês, pelo menos no culto. Eu estive aqui mais no início do ano, mas vocês não me viram, né? Eu passei aqui só deixar um material para o pastor. E eu confesso que eu não estou muito habituado com o sistema de vocês, até que horas que vai o culto. Agora já são até meio-dia alguma coisa, e 10, ok, sempre assim, todo sábado assim? Tá bom, entendi. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler os primeiros versos, eu tenho certeza que você conhece de cor, mas antes de nós lermos, eu gostaria de convidar você para fechar os seus olhos, para a gente fazer uma oração. Querido e bom Deus, neste momento em que nós vamos abrir a Tua Palavra, nós te rogamos, Senhor, que o Santo e bom Espírito de Deus seja enviado a nós. Visita os nossos corações, Senhor, seja aqui nesta igreja, ou nos lares aonde muitos dos nossos irmãos estão. Passeia, Senhor, com Teu Santo Espírito entre nós, se movendo no meio de nós, mas trazendo desde os céus as bênçãos e as graças celestiais que a gente tanto precisa. Mais do que isso, Senhor, nós estamos prontos para ouvir a Tua palavra e nós queremos ouvir a Tua voz. Então fale a nós, com carinho, usando de compreensão para com as nossas falhas, sabendo, conhecedor que o Senhor é de todos os nossos defeitos. Mas traga-nos, Senhor, palavras que sejam palavras de vida, de paz e, acima de tudo, palavras de salvação. Nós somos falhos e pecadores, Senhor, por isso também rogamos que o sangue precioso de Cristo Jesus seja derramado sobre nós para o perdão dos nossos pecados. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, nesta hora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na minha Bíblia diz assim, você pode acompanhar na sua Bíblia: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Palavras conhecidas, uma promessa feita por Jesus. A Bíblia basicamente é um livro de promessas. Nós encontramos na Bíblia, alguém contou, 3.575 promessas. Dessas promessas, 2.500 delas falam acerca da volta de Jesus, que é o que a gente acabou de ler aqui. Jesus está dizendo aqui, não fique preocupado você no seu coração, mas creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se isso não fosse verdade, eu teria dito para você. Mas é verdade, você pode confiar nisso. E eu vou preparar esse lugar, quando eu terminar, eu voltarei. Não por causa de você, não porque eu tenho pena da situação que vocês vivem aí nesse lugar, mas eu voltarei por causa de mim mesmo. Meu coração já não aguenta de saudade, eu não consigo viver sem vocês. E eu quero que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Quando Jesus disse essas palavras, foi a noite anterior em que Jesus morreu. No dia seguinte, Jesus já sabia de tudo que ia acontecer, sabia que seria preso ainda naquela noite, seria julgado de madrugada. No dia seguinte ele estaria morto. Já há alguns dias Jesus vinha repetindo aos seus discípulos: importa que o Filho do Homem seja preso, que seja crucificado. Essas palavras de Jesus foram constrangendo os corações dos discípulos. Os discípulos foram ficando cada vez mais preocupados com essas coisas. Jesus resolveu
passaram um momento com os seus discípulos, ainda antes que essas coisas começassem a acontecer, e é por isso que Jesus começa dizendo: não se turbem os vossos corações. Os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam vivendo um momento de penumbra, na expectativa de coisas que viriam, apesar de não entenderem muito bem aquilo que de fato iria acontecer. Então Jesus diz: não se turbe o coração de vocês, eu sei que vocês creem em Deus, eu sei que vocês também creem em mim, mas quando eu não puder estar mais fisicamente presente no meio de vocês, vocês serão capazes de confiar nas minhas palavras, porque eu estou prometendo para vocês. Eu voltarei e vocês viverão comigo na casa de meu Pai. Talvez essas palavras elas não sejam muito importantes para você, talvez você não esteja entendendo de fato o que Jesus está dizendo aqui, mas observe que esse foi o primeiro desafio enfrentado pelos discípulos, porque no dia seguinte Jesus morreu e os discípulos já não sabiam mais o que fazer, e um bando deles abandonou o ministério, voltou para casa, talvez uns 6 ou 7 deles voltaram a pescar, outros se esconderam no cenáculo com medo de também serem presos, de também serem mortos. Então observe o que Jesus está dizendo aqui, porque Jesus está dizendo aqui: eu sei que vocês creem em Deus e que também creem em mim, mas quando eu não estiver mais fisicamente presente no meio de vocês, vocês serão capazes de confiar na minha palavra? Porque eu estou prometendo para vocês. Eu voltarei e vocês viverão comigo na casa de meu Pai. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 4, depois que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana lá no poço, Jesus tem um encontro com um pai, e esse pai está muito aflito. Esse pai está aflito porque o seu filho está muito doente. E aí Jesus se encontra com esse pai sai de casa, angustiado à procura de Jesus, encontra Jesus no meio do caminho e diz: Senhor, pelo amor de Deus, vem comigo na minha casa, meu filho está muito doente, meu filho vai morrer. Mas eu creio que o Senhor é capaz, tem poder, que o Senhor pode curar o meu filho. Aí Jesus pergunta para ele assim: mas você crê mesmo de todo o coração que eu posso fazer isso? Claro, Senhor, o Senhor pode. Se o Senhor vier comigo, eu sei que meu filho vai ficar curado. Jesus então vira para aquele pai e diz assim: então volte para casa em paz, porque o seu filho já está curado. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Qual era o significado verdadeiro dessa história? Jesus estava tentando nos ensinar que as suas palavras são tão boas quanto a sua presença. Você entende isso? A palavra de Deus é um negócio sensacional. A palavra de Deus é tão incrível, diz a Bíblia, que foi mediante a sua palavra que Deus criou o universo. Todas as coisas vieram a existir pelo seu falar. A palavra de Deus é um negócio tão incrível, diz a Bíblia, que é por causa da palavra de Deus que Deus tem o direito de ser o governador supremo do universo. Por quê? Porque Ele ainda é o único ser do universo capaz de dar conta de todas as suas palavras. Sua palavra é verdadeira, sua palavra é viva. Você entende isso? A palavra de Deus é viva. Alguma vez você já se perguntou por que Deus não mente? Pastor, por que Deus não mente? Deus não mente, pastor, porque Deus é verdadeiro. É verdade, Deus é verdadeiro, mas não é por isso que Deus não mente. Não, pastor, Deus não mente porque Deus é puro, que Deus é santo. Deus é puro, Deus é santo, Deus é verdadeiro, mas não é por isso que Deus não mente. Porque o que diz a Bíblia é que Deus não mente porque Deus não pode mentir. Não, Deus não pode mentir porque Deus não quer mentir. Não, também é verdade, Deus não quer mentir, mas você já entendeu por que Deus não mente? Deus não mente por causa de sua palavra, porque sua palavra é viva. Eu fazia faculdade de teologia, e lá se vão mais de 20 anos atrás, e na minha sala sentava um menino, no NASP de um lado assim é parede, porque do lado de lá é o corredor do prédio de aulas, e do outro lado é um janelão de fora a fora, e tinha um menino que fazia teologia na minha sala, que sentava na carteira assim, do lado da janela, e eu não sei por que razão, não sei se o menino tinha lombriga, se o menino estudava à noite,
Se o menino trabalhava à noite, a verdade é que o menino dormia todas as aulas. Ele chegava na sala de aula, ajeitava os cadernos assim, abraçava os cadernos, deitava e dormia, mas dormia de roncar, dormia de babar. E tinha um professor de teologia, um em particular, que ficava... Dava para cortar o constrangimento do professor no ar, ele ficava indignado com aquilo, ele ficava irado. Toda vez que ele entrava na aula, que ele começava a dar aula, que ele via o menino dormindo, ele ficava... Dava para ver a angústia dele. E um dia o professor estava dando aula e o menino estava dormindo, e o professor foi se aproximando do menino, foi se aproximando. Quando ele chegou do lado da carteira do menino, foi baixando o tom de voz, parou de falar, ficou olhando para o menino, balangando a cabeça, a sala toda em silêncio. Ele teve uma ideia. Dessas ideias que você tem, mas não devia ter tido, entendeu? Tem ideia que vem, é melhor você deixar ir embora. Mas ele teve uma ideia e ficou com ela. Teve a ideia de dar um susto no menino e acordar o menino. Levantou a mão assim, deu um tapa na mesa, né? Pá! No que ele acertou a mesa, o menino deu um pulo. No que o menino pulou, ele ainda gritou, falou assim: olha lá, fulano, uma vaca voando no céu. O menino estava na janela assim, começou a olhar para o céu, assim, todo mundo começou a dar risada, né? O professor falou assim: fulano, você realmente acreditou que tinha uma vaca voando no céu? O menino levantou assim, ajeitado na roupa, falou assim: eu preferia acreditar que tinha uma vaca voando no céu do que meu professor de teologia mentindo para mim. Mas vamos dizer que não fosse o professor de teologia, que fosse o próprio Senhor, certo? Que tivesse tido a ideia genial de dar um susto num discípulo, mete a mão na mesa, pá, a hora que o discípulo acorda assustado, aí o Senhor diz assim: olha lá, fulano, uma vaca voando no céu. Quando o discípulo olhasse pela janela, o que teria lá? O que teria lá? Por quê? Porque sua palavra é viva. É por isso que Deus não mente. Ele não mente porque ele não consegue mentir. Ele não mente porque, tendo saído de sua boca a palavra, ela já é. No livro de Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus chegou num lugar feio, num lugar escuro, sem forma, vazio, apontou para o meio do vazio, apontou para o meio do escuro e disse assim: olha lá a luz. Quando todos olharam, a luz estava lá. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sei que você confia em Deus e confia em mim também, mas quando você não puder sentir a minha presença, e creia em mim, haverão dias em que você não vai sentir a minha presença. Quando esse dia chegar, você vai ser capaz de confiar na minha palavra, porque a minha palavra é tão boa quanto a minha presença. E eu estou prometendo para você, eu voltarei, e você vai viver comigo na casa de meu pai. Josué já era velhinho quando reuniu o povo de Israel pela última vez. Livro de Josué, o capítulo 23, o verso 14. Reuniu o povo de Israel e disse: agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Mas vocês sabem lá no fundo do coração e da alma de vocês que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, nenhuma ele deixou de cumprir. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Eu sei que você confia em Deus e confia em mim também. Mas quando você não puder sentir a minha presença, você será capaz de confiar na minha palavra, porque eu estou prometendo para você e nunca minha palavra falhou. Eu voltarei e você vai viver comigo na casa de... Quem confia nessa promessa do Senhor? Queridos, um dia a gente vai viver com Cristo no céu. Você já parou para pensar como é que é o céu? Como é que vai ser viver com Cristo nas mansões celestiais? Você já parou para pensar nisso aí? Como é que vai ser? No livro de Apocalipse, o capítulo 21, falando acerca do céu, capítulo 21 e o verso 16, diz que a cidade é quadrangular, de comprimento, largura iguais, e mediu a cidade com a vara de medir, 12.000 estádios, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Alguma vez você teve a curiosidade de ir no finalzinho da sua Bíblia, lá nas regrinhas de conversão,
para saber quanto é que dá 12 mil estádios? Já teve a curiosidade? Porque, querido, a Cidade Santa tem 12 mil estádios de frente, 12 mil estádios de fundo, 12 mil estádios de altura. Ela é quadrada, é um dado, um cubo perfeito. 12 mil estádios dá 2.200 quilômetros de frente. Eu fui pastor por cerca de 10 anos no Rio Grande do Sul. Alguém aqui já foi ao Rio Grande do Sul? Não, eu fui pastor em Porto Alegre. Estava nevando lá esse final de semana, né? Deve estar maravilhoso para lá. Quem gosta de frio, tinha que descer para lá. Lá tem frio para congelar o osso de dentro para fora. Daqui a Porto Alegre é longe para Chuchu, é uma viagem longa. Você sabe quantos quilômetros dá daqui até Porto Alegre? Quase 1.500. Pega aí no Google, dá uma olhadinha aí, uns 1.500 quilômetros. 1.750, já deram a medidinha aí? Irmão, a Cidade Santa tem 2.200 quilômetros. Se você achou que era longe daqui ao Rio Grande do Sul, não deu nem a frente da cidade. A cidade tem 2.200 quilômetros de frente, com 2.200 quilômetros de fundo. Vamos fazer uma continha rápida aqui. 2.200 quilômetros vezes 2.200 quilômetros, só para a gente saber quanto é que dá a planta baixa da cidade. Quantos quilômetros quadrados dá? Cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Só para você ter uma noção aí, para você começar a fazer uma ideia. A área total do Brasil é de 8 milhões de quilômetros quadrados. É uma cidade quase do tamanho do Brasil. A pergunta que eu me fiz foi a seguinte: quantas pessoas seriam possíveis, seriam capazes de morar num lugar desse tamanho? Quantas? Mas o problema é que quando a gente pensa no céu, pelo menos eu, quando penso no céu, eu penso no leão pastando com a ovelha, na ursa passando com a bezerra, aquele gramadão bonito, as colinas verdejantes, os bosques, certo? Os lagos. Então, não dá para a gente construir casas na Cidade Santa toda. E eu pensei o seguinte: se a gente separasse metade da área da Cidade de Santa só para a gente ter essas coisas, parques, praças, áreas de convivência, lago, campinas verdejantes, bosques, florestas, e a gente construísse casas só na outra metade, quantas casas dariam, queridos? O problema é que quando a gente pensa no céu, eu, pelo menos, quando eu penso no céu, eu penso em mansão, porque a gente canta, eu terei mansões quando for ao céu, as mansões celestiais. Então não pode ser casinha pequena, certo? Eu pensei numa casa assim, o que seria uma mansão? A mansão seria... Bom, eu vivo num apartamento lá de em torno de 140 metros quadrados, ele já é grande para chuchu. Eu pensei assim, 1.000 metros quadrados seria uma mansão, não seria? Então, quantas casas de 1.000 metros quadrados a gente teria se a gente construísse só na metade do céu? A gente teria 2 bilhões de residências de 1.000 metros quadrados. Mas isso não é tudo, porque Apocalipse diz que a sua largura, o seu comprimento e a sua altura são iguais. Então a Cidade Santa também tem 2.200 quilômetros de altura. Quantos andares daria isso? Bom, como nós estamos no céu, então não é apartamento de conjunto habitacional, certo? Eu pensei assim, não pode ser apartamento com pé direito de 2,80, a gente vai se sentir sufocado, né? Ninguém vai para o céu para se sentir sufocado. Então a pergunta é a seguinte: e se a gente tivesse apartamentos, por exemplo, de 6 metros de pé direito? Quantos metros tem essa igreja aqui? 4? Então mais alto do que isso. 6 metros, já deu um apartamento bem imponente, não deu? 6 metros de pé direito, daria 400 mil andares. 400 mil andares. Quantos apartamentos daria? Daria 400 trilhões de residências de 1.000 metros quadrados e 6 metros de pé direito. Quantas pessoas, então, poderiam viver no céu? Bom, depende de quantas pessoas vão viver nesse apartamento, que eu pensei assim, já que o apartamento tem só 1.000 metros quadrados, de repente 4 pessoas pode ficar meio apertado. Então, se a gente fizesse um cálculo só com 3 pessoas por apartamento, a gente teria, vivendo no céu, cerca de 1,6 quadrilhão
trilhões de pessoas vivendo confortavelmente, só na metade do céu. Apartamentos feitos de ouro, cravejados com pedras preciosas. O céu vai ser um lugar incrível. Ellen White fala que quando a gente chegar no céu, nós vamos receber uma pedrinha branca, nela vai estar um novo nome, nós vamos receber uma coroa da mão do próprio Cristo, vamos receber uma harpa, e a gente vai receber também um cartão dourado, e esse cartão dourado é o que nos permite ter acesso ao céu, que significa que nem todo mundo tem acesso ao céu. Interessante, porque ela fala que quando Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu e a eles foi negado o direito de ter acesso ao céu, que foi retirado da mão deles foi o cartão dourado. Deve ter uma espécie de catraca, você coloca o cartão, entra, sem o cartão não entra. O céu vai ser um negócio sensacional. Quando a gente chegar no céu, diz ela, a gente vai poder escolher se a gente quer asas ou não. Você vai querer asa? Vai? Eu confesso que eu estou em dúvida ainda, porque eu não sei o que está em jogo, porque se a gente vai poder escolher, significa que deve ter... Bom, mas, apesar de eu estar em dúvida, você há de concordar comigo, a ideia da gente voar por aí é um troço sensacional, né? Ah, o céu, que coisa incrível que vai ser o céu. O apóstolo Paulo fala aqui coisas que você não viu, coisas que não subiu ao seu coração, que você sequer foi capaz de imaginar, são as coisas que Deus está preparando para aqueles que estiverem no céu. Olha aqui para mim. Você precisa estar no céu. Tem gente que quando chegar essa hora vai entrar na Cidade Santa, cabeça erguida, peito estufado, se sentindo vencedor. Querido, talvez você não se dê ao luxo disso, eu não me darei ao luxo disso. Tem gente que vai entrar na Cidade Santa, de cabeça baixa, se sentindo derrotado. Não interessa como é que você vai entrar no céu, você pode entrar no céu rastejando, depois de ter sido tripudiado pelo inimigo, com todo tipo de tentação, depois de ter sido trilhado pelo inimigo, com todo tipo de provação. Você só precisa estar lá. Porque depois que você entrar na Cidade Santa, coisa que você não viu, que não imaginou, que sequer tinha subido ao coração, ao seu coração, é o que Deus preparou para mim, para você. Você já parou para pensar o que a gente vai fazer no céu? Porque tem gente que fala, e quem fala isso é porque não sabe nada da Bíblia, nem do céu. Tem gente que fala que a gente vai para o céu, para sentar em nuvem, ficar tocando harpa. Irmão, se o céu fosse negócio de ficar sentado em nuvem, tocando harpa, eu passava a minha vez, porque eu não gosto de negócio de harpa. Talvez você goste, eu não gosto. E a ideia de ficar o dia inteiro sentado sem fazer nada me incomoda, porque eu sou ativo, eu gosto de fazer coisa, eu sou empreendedor. O que você acha que a gente vai fazer no céu? Para você entender o que a gente vai fazer no céu, você precisa entender qual é o propósito, a razão pela qual nós fomos criados. No livro História da Redenção, Ellen White falando sobre a nossa criação, na realidade descrevendo acerca do grande conflito no céu, ela diz que quando Lúcifer se rebelou contra Deus e fez acusações ao caráter de Deus, então foi aos anjos, aos seres celestiais, vendendo aquela confusão e convocando os seres celestiais para participarem com ele naquele conluio, naquela rebelião contra Deus. A ideia de se colocar contra Deus era um troço abominável. Nenhum ser celestial em sã consciência se colocaria contra Deus. Então, o que fez com que os seres celestiais se colocassem contra Deus foi, diz ela, laços de simpatia com seu amado líder. Eles se uniram a Lúcifer porque amavam a Lúcifer, não porque queriam se colocar contra Deus. Então, diz ela, os seres celestiais que viviam mais próximos dele é que se uniram nessa confusão. A pergunta é, então, quais eram esses seres? Porque
No céu nós temos uma espécie de hierarquia. Lúcifer era o querubim mor, ou seja, o líder de todos os seres celestiais. Depois vinham os querubins, os serafins, os anjos, principados, potestades. A gente nem sabe quem são esses seres, o que eles fazem, mas você vai descobrir no céu. Os seres que se uniram a Lúcifer foi o alto escalão da hierarquia do céu. Basicamente, querubins e serafins. Os querubins são os seres celestiais que servem a Deus, servindo o próprio Deus na sua presença. Os serafins são os seres celestiais que servem a Deus, dirigindo os negócios de Deus pelo universo. E os anjos são os seres que servem a Deus, cuidando da criação de Deus. E é por isso que você tem um anjo, eu tenho um anjo. Mas foram basicamente os querubins e serafins que se uniram, e o topo da hierarquia do céu se esvaziou quando eles foram expulsos, e diz Ellen White que foi por esta razão que Deus se dignou a criar o homem. Deus queria que com o homem ele pudesse repovoar os altos escalões do céu. Para isso que a gente foi criado. Em Gênesis, o capítulo 1, falando acerca da criação do homem, diz acerca do homem algo que não é dito sobre nenhum outro ser do universo, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nem Lúcifer foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós éramos o que havia de melhor no universo, porém, antes que a nós fosse dado o direito de repovoar as regiões mais exaltadas do céu, era necessário que a gente desse provas de que a gente era digno da posição a qual nós estávamos destinados. Uma árvore e um fruto, e a gente não conseguiu dar conta disso. E de os seres mais exaltados do universo, a gente virou a escória do universo. E aqui estamos nós. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que Deus não muda. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. E aquilo que Deus queria ainda é o que Ele quer. E o que Ele se propôs ainda é o que Ele fará. Então diz Apocalipse, o capítulo 5, que os salvos, quando chegarem no céu, eles reinarão com Cristo e serão sacerdotes de Deus e de Cristo. É isso que a gente vai fazer quando a gente chegar no céu. A gente vai reinar com Cristo. Apocalipse, o capítulo 20 diz, e foram postos tronos e sobre eles se assentaram aqueles. É isso, irmão, que a gente vai fazer no céu. A gente não vai ficar sentado em nuvem, tocando harpinha. A gente vai reinar com Cristo sobre o universo e seremos enviados ao universo como sacerdotes de Deus e de Cristo. O céu vai ser um negócio sensacional. Jesus disse, eu sei que você crê em Deus e crê em mim também, mas creia em mim, vai chegar um tempo em que você não vai conseguir chegar, não vai conseguir sentir a minha presença. Quando esse dia chegar, você precisa se lembrar que a minha palavra é tão boa quanto a minha presença, porque eu estou prometendo para você, eu voltarei e você vai viver comigo na casa de meu Pai. Sua promessa não falha. A questão é, enquanto ele não vem, como é que a gente deve viver? Livro de Pedro. Eu quero convidar você para voltar um pouquinho do livro de Apocalipse, no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Os versos são os versos 11 e 12, e aqui, falando acerca desse momento especial, mas principalmente sobre o que a gente deve fazer antes desse dia chegar, diz assim, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. É isso que a gente faz enquanto Ele não vem. A gente espera, apressando o dia da vinda de Deus. Como é que a gente espera apressando? Quando eu estava no 2º ano da faculdade de teologia, eu vim comportar aqui por essas bandas, eu nem sei se é por aqui mesmo, comportei em Carangola, Espera Feliz, é aqui perto, é mais perto da sua terra do que daqui, né?
Eu fui ao Paraná, onde meus pais moram, peguei um ônibus no Paraná, vim até a rodoviária do Tietê, fiz baldeação, peguei um ônibus de São Paulo aqui para essa região. Irmão, nós estamos falando aqui mais de 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, quando você sentava num banco de rodoviária para esperar, não era igual hoje. Hoje você senta, zapeia, manda mensagem para os amigos, dá uma olhada no Facebook, joga um joguinho no celular, certo? Há 25 anos atrás, você sentava num banco de rodoviária e olhava para o teto, ficava esperando o tempo passar. E eu fiquei 16 horas sentado na rodoviária do Tietê, esperando meu ônibus chegar. Você já precisou ficar esperando alguém durante muito tempo, sem ter o que fazer? Não tem nada que seja pior do que você ficar esperando alguém ou alguma coisa, o tempo não passa. Jesus está dizendo para você aqui, filho, entenda uma coisa, eu voltarei, você vai viver comigo na casa de meu pai, eu estou prometendo para você e eu vou cumprir a minha palavra como eu sempre cumpri. Agora não se meta a me esperar sem fazer nada, porque senão a espera vai ser longa, dolorosa. A espera vai te matar, vai matar a sua fé, você vai perder a paciência. E é capaz de que quando eu chegar, você não esteja entre aqueles que eu estou levando. Se você quiser fazer um favor para você mesmo, espere a pressão da minha volta. Inventa alguma coisa para você fazer, porque senão eu não vou te encontrar com fé. Porventura, disse Jesus, quando o Filho do Homem chegar, ele encontrará fé na terra. Ele está falando é de mim e de você. Ele está falando daqueles que estavam esperando a sua volta, mas que quiseram esperar sem fazer nada. Outro dia, eu li a história de um motorista de ônibus, de coletivo, ônibus de cidade, e ele saía cedo, pegava o ônibus, dava uma volta, cidade grande, cidade perigosa, fazia o trecho dele, quando ele terminava a linha, parava o ônibus no ponto final, 7 minutos ele ficava parado lá, 7 minutos, irmão, no ponto final, lá na periferia, no fundo da periferia, no lugar mais feio da cidade. Ele e o cobrador trancado dentro do ônibus, com medo de ser assaltado, num lugar feio, um terreno baldio, cheio de entulho, de mato, de lixo, onde os traficantes escondiam droga, onde os nóias fumavam droga, e ele trancado dentro do ônibus, dava mais uma volta, terminava a linha, no ponto final ficava mais 7 minutos. Um dia ele perdeu a paciência com aquilo, falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. No dia seguinte, quando ele saiu de casa, ele colocou uma enxada no ônibus, ele foi lá para o meio do ponto dele, pá, quando ele parou lá, desceu com aquela enxada, 7 minutos capinando mato, 7 minutos capinando, arrancando, 7, quando ele terminou de capinar aquele negócio, ele pegou saco de lixo, colocou uma volta na cidade, parava no ponto final, 7 minutos juntando lixo, 7 minutos juntando entulho, 7 minutos, quando ele terminou de limpar o terreno, ele colocou dentro do ônibus adubo e semente de flores, dava uma volta na cidade, 7 minutos, ele parado no ponto final, começou a plantar um canteiro, começou a plantar um jardim, alguém que falou para alguém, que falou para alguém, que falou para uma repórter, a repórter foi lá no bairro, quando viu aquilo, entrevistou um morador, outro, saiu no jornal do meio-dia, o motorista estava plantando um jardim, tinha gente que pegava o ônibus só para ir no ponto final para ver o jardim. Juntou gente curiosa, é verdade. Muita gente que ia lá para ajudar a jardinar, para ajudar a cuidar do jardim. Aquilo mobilizou a comunidade, transformou completamente o lugar. É isso que Jesus está dizendo para você, filho. Não se meta a ficar me esperando sem fazer nada. A espera vai ser longa, tenebrosa. Você vai perder sua fé, vai perder a paciência. Vai ser mais longa do que deveria ser. Então, eu sei que você tem suas coisas para fazer, que você tem que trabalhar, então sai, vai, trabalha. Na hora do almoço, você sentou para almoçar, junto com os companheiros de trabalho, 7 minutos, fala de mim para ele. Volta para o serviço, trabalha mais um pouco, você gosta de fazer uma caminhadinha à tarde, gosta de jogar bola com os amigos, vai jogar bola, voltou. 7 minutos, pega sua Bíblia, dá um estudo bíblico para o seu vizinho, não se meta a fazer nada, espere apressando o dia da minha volta. O pai foi para a praia, ele e a filhinha de 9 anos de idade, eles estavam brincando tranquilos, felizes, de repente a maré virou, a menininha, 9 anos de idade, magrinha, pequenininha,
Quando a maré virou e começou a puxar, já puxou de uma vez, o pai estava distante da menina, quando correu, a menina já tinha sido puxada para o fundo, o pai não sabia o que fazer, não sabia nadar muito bem, gritou para a menina e disse assim: filha, boie, vai boiando tranquilamente e remando devagarinho, papai vai buscar ajuda, mas eu voltarei, eu venho te buscar, e enquanto eu não chegar, você vai boiando devagarinho, tranquilamente, remando devagarinho. Saiu correndo, até que ele acha o salva-vida, até que o salva-vida acha um barco, até que eles colocam o barco na água, até que... A maré já tinha puxado a menina já estava lá no meio da imensidão azul do mar, meia hora até que eles conseguiram encontrar a menina. Quando encontraram a menina, estava lá no meio do nada, boiando tranquilamente e remando devagarinho. Trouxeram a menina para a praia, entregaram a menina nos braços do pai. Mas um dos socorristas estava muito impressionado, perguntou para a menina assim: filha, o que aconteceu, filha? A gente demorou para te achar. Quando a gente te achou lá, você estava de boa. É porque o meu pai prometeu que ele voltaria a me buscar. Mas enquanto ele não chegasse, eu deveria boiar tranquilamente e remando devagarinho. Nós estamos vivendo essa situação aí, ninguém esperava no começo do ano que as coisas fossem ficar do jeito que estão, certo? A pergunta é a seguinte: e se você perder seu emprego? Porque nós vamos entrar numa crise financeira, o troço vai... O que você faz? Disse Jesus: eu voltarei. E você vai viver comigo na casa de meu pai. Estou te dando a minha palavra, ainda que você não sinta a minha presença. Minha palavra é tão boa quanto a minha presença. Mas enquanto eu não venho, você vai boiando, tranquilo, do jeito que der. Mas não esquece, vai remando devagarinho. Hoje nós pedimos oração por uma irmã que pegou o Covid, 2 que se livraram do Covid. E se você pegar o Covid? Muda nada, irmão. Pegou o Covid? Confia no Senhor. Ele disse: eu voltarei, você vai viver comigo na casa de meu pai. E enquanto eu não venho, você vai boiando tranquilamente e remando do jeito que der. E se você for para a UTI e estiver lá lutando entre a vida e a morte, não muda nada. Eu estou prometendo para você, você vai viver comigo na casa de meu pai. Boia tranquilamente. Eu sou contigo. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E se você morrer? Muda nada, irmão. Porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem agora, nem o porvir, nada pode te separar do amor que Deus tem por ti. E Ele te deu a sua palavra. Eu voltarei e você vai viver comigo na casa de meu pai. Quem entendeu isso aí? Uma nova semana vai começar. Então eu quero terminar perguntando: e semana que vem, como é que você vai viver? Boiando tranquilamente. Mas não esqueça de remar devagarinho. Que Deus o abençoe.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade a qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, cante todos, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade a qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. É orar, né? Vamos ficar em pé e vamos orar. Santo e bom Deus, nós queremos, Senhor, rogar o teu perdão, porque por vezes o nosso coração é tentado a duvidar de ti. E a gente falha em confiar no teu amor e no teu cuidado. Mas aqui estamos, Senhor, confessando a nossa falta de fé, a fragilidade do nosso coração e rogando que o Senhor se levante hoje no meio de nós, como Deus e Salvador do seu povo, e que tome nas tuas mãos o nosso coração. Guia-nos, Senhor, no meio deste caminho mau, nesse tempo difícil. Guia-nos através dos teus caminhos, guia-nos pelo teu Espírito, conduz o nosso coração através da tua palavra até o dia da volta do Senhor Jesus. Prepara cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que se encontram em casa. Não permita, Senhor, que nenhum de nós seja deixado para trás, mas que a gente possa ser capaz de aprender a viver uma vida completa, dedicada ao Senhor, para que o nome de Cristo Jesus seja exaltado através da vida de cada um de nós. Aqui está a tua igreja, Senhor. Nós somos falhos, somos pecadores, mas confessamos o teu nome, somos teus e nos entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.